Seja bem-vindo ao Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast direto do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Sempre temas muito importantes aqui abordados sobre esse grande ecossistema da construção civil. Eu sou Walter Calles e nesse episódio a gente vai falar sobre o projeto estrutural. É fundamental para o sucesso de uma obra? Pois é, hoje vamos explorar como um projeto bem elaborado pode contribuir para a redução de custos e prazos. E para falar aqui com a gente sobre esse tema, a gente chamou um especialista no assunto. A gente está com o Rangel Costa Lage, ou professor Rangel, como ele é conhecido nas redes sociais. É um sucesso total, um grande influenciador, um grande conhecedor desse assunto. Ele que é engenheiro civil, especialista em projetos estruturais, mestre em engenharia civil pela FEC Unicamp, sócio-diretor da Soma Cálculo Estrutural, tem 17 anos de experiência em projetos estruturais com foco em edifícios de concreto armado e alvenaria estrutural, produzindo conteúdos nas mídias sociais desde 2018, sabe com quanto? Quase 500 mil de seguidores no Instagram. Esse aqui é o professor Rangel, que tenho o prazer de conversar mais uma vez com ele. Tá bom, Rangel? Tudo bem? Tudo jóia, e você, Walter? Prazer estar aqui com vocês. É muito bom ter a sua participação aqui com a gente nesse nosso episódio. E eu já começo perguntando para você, Rangel, o seguinte. Quais são as principais estratégias de um engenheiro estrutural que ele pode utilizar, para otimizar o projeto e reduzir os custos da obra sem comprometer a segurança e a qualidade? Legal. Primeiro vamos voltar um pouquinho. O que é um projeto estrutural? O projeto estrutural é um projeto responsável pela segurança e economia da obra. Certo. Então ele vai pegar o projeto arquitetônico, vai definir o chamado sistema estrutural, se é concreto armado, pilar e viga, se é steel frame, se é alvenaria estrutural, qual sistema vai ser utilizado. Essa escolha de sistema já é o início do projeto. Sim. Porque aí nós vamos avaliar, inclusive, todo o contexto da obra, o que se espera daquela obra, o que é possível. A partir daí, um engenheiro civil especializado em estruturas, arquitetos também podem fazer esse trabalho, mas que se especializam em projetos estruturais, ele desenvolve esse projeto. Vai com o detalhamento da estrutura. Então, quem se define ou quem tiver essa estratégia de ser especialista nesse assunto, ele vai, com um bom projeto estrutural, naturalmente garantir essas duas coisas. Legal. O mínimo que se espera no projeto estrutural é isso, é levar a economia para a obra e levar além da segurança junto com ela. Essas duas coisas são fundamentais. Perfeito. Então essa escolha do sistema estrutural, concreto armado, estrutura metálica, madeira, isso tudo vai impactar nos custos e também no prazo da obra. Exato. Também, Inclusive até o contrário. Dependendo do prazo que você espera de uma obra, um sistema estrutural tem que ser escolhido. Porque cada sistema estrutural tem a sua característica. Vou te dar um exemplo. Preciso de muita velocidade. Estruturas pré-fabricadas, steel framing, alvenaria estrutural, são estruturas que levam essa possibilidade. Poxa, eu preciso de muita economia, então eu vou, em função do que se espera, definir o sistema estrutural. Então, primeira estratégia para que se tenha esses processos bem definidos é a escolha adequada do sistema estrutural em função disso. Depois disso, aí, dimensionar e detalhar de maneira correta. O dimensionamento, por exemplo, vou fazer um pilar, definir que vai ser concreto armado. Lá dentro desse pilar eu tenho armações, eu tenho concreto, eu tenho tamanho desse pilar. Definir o mínimo necessário, ou seja, o detalhamento não é para sobrar, não é para esbanjar e não é para ter menos do que o necessário. É exatamente o nosso desafio no projeto de estruturas. É só o necessário, nem mais nem menos. Então, observando esses critérios que você acabou de passar, que são super importantes, é que acaba dando essa linha de trabalho para como é que ela vai seguir. Porque como você mesmo bem disse no começo, é o primeiro passo e a partir disso todo o desenrolar da obra vai seguir esse planejamento. Exato. E é o erro na escolha de um projeto, o erro do sistema estrutural, o erro de um dimensionamento adequado pode ser um grande fator para um custo estourado da obra. E estourar custo de obra é uma coisa que ninguém nunca quer, A gente não quer menos nem mais.
E esse detalhamento, Rangel, ele se torna importante porque ele sendo feito de maneira completa e tudo mais, ele evita erros e retrabalhos também, né? Exato. Então a gente tem que pensar isso. Primeira coisa que o projeto estrutural, ele não é para limitar a arquitetura. Às vezes o pessoal, vamos colocar um pilar aqui no meio para economizar. Não. Nunca vamos atrapalhar a arquitetura. A arquitetura tem que ser viabilizada. E dentro disso, a gente dimensiona correto. E aí, o projeto de orçamento, a galera de orçamento consegue orçar só o necessário. Quem vai comprar, não compra sobrando, não compra faltando. Então, isso faz com que todo o andamento da obra ande melhor, desde a época do planejamento até a execução. O projeto estrutural, além de detalhar, ele dá os quantitativos adequados. E hoje, a gente sabe, custo de material, custo de mão de obra estão bem altos, não há espaço para desperdício, não há espaço para erro. E um bom projeto estrutural evita desperdício, evita erros de obra. E é muito bacana você passar isso, né? Que era exatamente o que eu ia perguntar, se esses conflitos, né, entre o projeto arquitetônico, né, a questão de todas as instalações, se esse como é que administra tudo isso, né? E você acabou de explicar aí e mostrou aí que tudo isso pode contribuir para a redução dos custos e dos prazos, né? E não só, porque a gente tem que pensar em custo, Walter, não só no custo de construção. Sim. A gente tem que pensar no custo pós-obra. Porque se isso for feito mal feito, pode até ser que dure 2, 3, pode ser que não caia. Pode ser que caia, que é o que ninguém quer. Mas pode ser que não caia. Mas não caia, mas aparecem fissuras, aparecem trincas, aparecem infiltrações, que também custam. Esse custo de ficar arrumando isso, ficar ajustando. E tem uma coisa que muita gente às vezes nem considera, que é o seguinte. E depois? E se eu quiser fazer uma reforma nessa casa? Sim, como é que faz? Se eu não tenho um projeto estrutural, fica bem difícil fazer uma reforma. Por exemplo, uma pergunta que o pessoal sempre faz. Será que eu posso construir mais um andar? Será que dá para abrir uma porta, uma janela aqui? Será que dá para puxar um pouquinho mais para o lado? E é natural que a gente, com o decorrer dos anos, queira fazer adequações. Sem um projeto estrutural, você vai ficar muito na dúvida e aí pode tender, inclusive numa reforma futura, a gastar muito mais do que o necessário ou estar inseguro. Sabe onde a gente percebe muito isso, né? Essa dúvida que segue, né? Obviamente que aí vai da incorporadora, da construtora, né? Que precisa passar todas essas informações que às vezes não fica tão claro no momento da aquisição, por exemplo, de um apartamento, né, Rangel? Porque ele é feito de bloco estrutural, ele é a estrutura convencional, né? Que dá para você movimentar, tirar a parede, colocar uma coisa, mexe. Então tem muita gente que fica nessa dúvida porque às vezes não tem um descritivo da obra, não dá para saber exatamente como foi feito aquilo ali e gera toda essa dúvida no morador, não é isso? Inclusive, eu queria dar um recado, aproveitar e vou olhar para essa câmera. Quando você for comprar um apartamento, porque eu estava falando até então de casa, vamos construir a minha casa. Sim. Quem vai construir a própria casa, poxa, você precisa de um projeto estrutural e normalmente você vai conhecer. Quem está comprando um apartamento na planta, às vezes você preocupa muito em saber quem que é o arquiteto. Poxa, fundamental, o arquiteto é muito legal você saber, porque tem todo o conceito. Às vezes se preocupa muito em saber quem que é o paisagista, legal. Mas pouquíssimas pessoas querem saber de quem que é o projeto estrutural. E lembre, o projeto estrutural é aquele que vai garantir a segurança da sua família. Quando a gente levar essa consciência de saber primeiro de quem é o projeto estrutural, você vai naturalmente saber, beleza, e qual que é o sistema estrutural? Muitas vezes nem o corretor sabe, então a gente precisa educar. Se você perguntar, ele vai informar, ele vai correr atrás, porque é obrigação da construtora informar qual é o sistema estrutural. E é importante saber esse sistema estrutural para que no futuro você tenha flexibilidade ou não de reforma. Não tem sistema estrutural pior ou melhor, mas você precisa saber exatamente o que está comprando. E por esse motivo eu incentivo, vai comprar um apartamento? Queira saber quem que é o projetista e quem que está projetando aquela segurança da sua casa, do seu apartamento. E a gente falando bastante aqui, né, Rangel, sobre custos, sobre prazos, eu queria saber de você, como é que é a escolha de materiais de construção mais eficientes, a utilização de técnicas construtivas inovadoras aí, elas podem contribuir com a redução desses dois tópicos aí, que são muito levados em consideração, né? Você tem a questão do bolso e o tempo, né, para você entrar, para poder morar na casa dos seus sonhos, para poder colocar em prática a empresa que você sonhou e tudo mais. Como é que funciona isso? Bom, primeira coisa, quem vai construir precisa ter consciência do que quer.
Normalmente, eu vou começar a construir a minha própria casa. O que eu procuro primeiro? Um projeto arquitetônico. No projeto arquitetônico já surgem possibilidades. Vou te dar um exemplo. O que eu quero? Beleza, eu quero uma obra rápida ou uma obra barata. Mas hoje não é só isso. Isso é o mínimo que se espera. Uma obra mais rápida possível e mais barata possível. Poxa, mas eu quero uma obra com bom conforto acústico. Porque aonde eu vou construir é barulhento e eu não quero ouvir. Como a gente está aqui dentro hoje, a gente está com uma acústica muito legal. Eu não quero ser interferido. Em uma casa, a mesma coisa. Sim. Eu quero morar num lugar onde eu tenho um bom conforto térmico. Eu não quero ficar gastando milhões com ar-condicionado a vida toda. E hoje eu já tenho tecnologias e materiais que propiciam isso. Então eu tenho bons sistemas estruturais, tem a própria alvenaria estrutural, tem o steel frame, tem ICF, tem uma série de possibilidades que vão te dar isso. Então é importante que você contrate um bom profissional que te oriente nisso. Que você tenha um bom arquitetônico e um bom projetista de estruturas que coloque na mesa o que a gente tem de melhor hoje no mercado dentro do seu orçamento, obviamente. Poxa, eu preciso de um excelente conforto térmico. Cabe no orçamento melhor. A gente tem tecnologias hoje mais baratas e que propiciam isso. Então a escolha do material onde você vai utilizar passa por isso, pela disponibilidade financeira, pela disponibilidade de tempo e pela necessidade que você quer. Quem constrói às vezes não sabe exatamente o que quer. Outros já sabem bastante. Por isso que é importante bons projetistas para te orientar nisso. Bom, já está claro da importância do projeto estrutural. Isso já está claro para todo mundo que está acompanhando a gente, está nos ouvindo, está assistindo. E eu quero saber de você, Rangel, o seguinte: quais seriam essas melhores práticas para a gente poder fazer o acompanhamento e controle da execução aí do projeto estrutural na obra, para que tenhamos uma garantia de que o projeto executado está de acordo com as especificações e dentro do prazo e do orçamento previsto. Isso daí acho que para profissionais e para quem quer tocar a obra, como você mesmo acabou de citar, né? Perfeito. Então é importante primeiro ter isso em mente. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente procura o melhor médico. A gente não vai tentar fazer uma cirurgia por conta. Concorda comigo, Walter? Sim. Poxa, eu preciso fazer uma cirurgia na minha filha. Eu vou procurar um profissional qualificado para aquilo. Tá. Obras, infelizmente, muita gente quer tentar fazer por conta. E às vezes essa falsa economia pode gerar um custo muito maior. Então, primeira coisa é isso, esteja com bons profissionais. Agora, você que é profissional, como garantir isso? Um projeto estrutural, o projeto que a gente fala é uma leitura, é uma linguagem que eu vou colocar no papel para que alguém possa seguir. Então, primeira coisa, aprenda a ler o que está no projeto. Como é que eu vou... E a leitura correta no projeto estrutural é o primeiro passo. Segundo, tenha processos de controle. Então, cada fase da obra, você vai checar exatamente como está no projeto. Seguir a armadura como está lá, seguir o concreto como está especificado e vai por etapas. De preferência, você vai documentando em fotos e em vídeos cada processo. E sempre com esse checagem. Não tem muita saída. Para ter um bom resultado nisso, o processo é uma empresa especializada, um profissional que sabe fazer bem, e se esse profissional não sabe, buscar orientação. Porque cada sistema estrutural, Walter, se eu vou fazer alvenaria estrutural ou se eu vou fazer concreto, o jeito de construir é completamente diferente. Se você tentar fazer com profissionais que não conhecem, a chance do custo sair maior é gigantesca. Então, um segredo, além do bom projeto, é uma equipe de execução que sabe fazer aquele sistema. E aí não tem como dar errado. Agora, Rangel, que dica você daria para esse engenheiro estrutural que está acompanhando a gente, ou para o arquiteto, que a gente sabe que em alguns casos pode haver uma relação um pouco mais turbulenta entre as duas partes, entre a arte e a questão técnica que precisa ser levada em consideração. Qual a dica que você daria para que haja um processo mais harmônico e a gente consiga, através de um bom relacionamento, um bom entendimento entre essas duas partes, a gente ter a questão do prazo, do custo, da sustentabilidade, do sonho, tudo levado em consideração e, obviamente, quem vai sair ganhando com isso é quem está contratando a obra. Exatamente, eu vou começar por aí. Primeiro,
tenham todos nós, engenheiros, projetistas, arquitetos, a humildade de que nós estamos fazendo para nós estamos fazendo para o nosso cliente. E eu preciso atender o sonho do cliente. Aí a gente busca algumas coisas. O engenheiro estrutural, ele tende a querer, primeiro, segurança é inegociável. A única coisa que não se negocia nesse processo todo é segurança. A segurança necessária, nem mais nem menos, como eu disse. Depois disso, a gente precisa buscar soluções que atendam o sonho do cliente. A briga às vezes acontece, Walter, é quando há um descompasso entre o sonho do cliente e o bolso do cliente. Às vezes o cliente quer um balanço gigantesco de uma laje, mas o orçamento só cabe uma laje pequenininha. Então, isso tem que acontecer desde o início, desde o projeto arquitetônico, entendendo o quanto o cliente tem de disponibilidade financeira para investimento, quanto do engenheiro poder sugerir, ele pode perceber isso no projeto, foi, poxa, se a gente colocar um pilar aqui, eu sei que vai atrapalhar a arquitetura, mas faz sentido? Eu não, o cliente tem grana para fazer esse vão gigantesco, tira o pilar e viabiliza. Então, no final das contas, é esse fair play, é entender que no final das contas o que importa é o resultado final, que é justo o arquiteto ouvir sugestão do engenheiro, mas eu colocar a barba de molho aqui com o projeto de estrutura, que no final das contas o projeto mandatório é o projeto arquitetônico. Então a estrutura está para viabilizar o sonho do cliente que está sendo representado na arquitetura. E lógico que nesse processo não me custa sugerir alterações, mas no final das contas essa briga não deve existir. Bom, Rangel, você é um especialista, um docente durante muito tempo na área, ajudou a formar muitas pessoas. Queria que você contribuísse com alguma temática que a gente não abordou aqui agora, que você julga importante para os novos profissionais, para os profissionais que estão aí na área. Obviamente acabou de dar uma dica importante, mas se você sentir que faltou alguma questão que seria importante a gente abordar aqui, fica à vontade. Legal. Primeiro, agradecer o convite de vocês. E para você profissional, se você sonha com trabalhar com estrutura, se já sonhou alguma vez, e na faculdade às vezes é uma matéria um pouco árdua, sabe? Uma matéria que talvez não tenha muita conexão com o que é executado, e muita gente perde o sonho aí. Então entenda que é possível sim viver bem, ser bem remunerado, trabalhando com projetos estruturais e entregando bons resultados para o cliente, que é o que importa no final das contas. Quem é bem pago é aquele que entrega boas soluções. É quem resolve bem o problema e consegue levar a duplinha, segurança e economia para a obra, inclusive com redução de prazo. Então, primeiro entenda que isso é possível. Que você, após a faculdade, hoje nós temos excelentes cursos, eu tenho alguns, mas tem excelentes cursos no mercado que vão te levar por esse caminho. Segundo, seja curioso. Seja curioso. Você não vai ter formação completa na graduação, mas o mercado está sedento de mão de obra porque as construções estão cada vez evoluindo mais. Terceiro, não tenha preconceito com sistemas estruturais. Às vezes as pessoas aprendem um único sistema na graduação, que é concreto armado, e quando chega alguém e fala de um sistema diferente, como a alvenaria estrutural, como o steel frame, como o ICF, por ela não conhecer, ela tenta se defender. Fala, poxa, isso aí é ruim. O cliente não é bobo. Se ele ouvir isso de você, ele vai perceber que você está tentando se defender porque não sabe. Ele vai buscar outro profissional que sabe, você vai perder seu espaço no mercado. Então, conheça os sistemas, vai atrás. Não existe sistema perfeito, mas tem sistemas que podem levar os benefícios que o seu cliente está precisando naquela obra. Então se especialize em diferentes sistemas para que você possa atender de uma maneira completa o seu cliente, e aí sim você vai ser bem pago por isso. E quem está acompanhando a gente, quiser acompanhar o Rangel também nas redes sociais, as formas de contato, para mais informações, ter dicas, conhecer um pouco mais sobre as suas formações. Perfeito. Eu faço treinamentos na internet desde 2018. No @rangelage do Instagram é a minha principal rede. Eu também estou no LinkedIn, no YouTube, sempre como Rangel Lage, Lage com G é importante, trazendo conteúdos diários sobre estruturas de uma maneira leve, de uma maneira acessível, de uma maneira que as pessoas gostem de ouvir falar do assunto. Então eu te convido a seguir lá e conversar comigo. Minhas redes sociais sou eu que eu respondo. Estou sempre disponível para vocês.
É sempre uma aula estar aqui batendo papo com o professor Rangel. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele outras vezes e essa forma é fácil de entender os assuntos, por mais complicados que possam parecer, e deixa a coisa mais fácil. Afinal de contas, tem didática, por isso que é o conhecido professor Rangel aqui, que está sempre com a gente nessa parceria incrível que a gente tem e levando informações importantes para você. Mais uma vez, Rangel, obrigado pela sua participação aqui. Sucesso. Posso fazer uma última Claro, coisa? claro. Um protocolo para eu saber que você assistiu, que você vai no meu Instagram. Se você mandar a palavra pedreiro no meu Instagram, Rangel Lage, eu vou mandar um presente especial para você e eu vou saber que você assistiu esse episódio. Legal, ó. Dada a dica para você, aproveite, hein? E dessa forma a gente finaliza mais um episódio direto do estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Aguarde que logo logo tem mais episódio novo para você. Valeu, Rangel. Abraço, gente. Esse foi mais um episódio do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na Feicom. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @Feicom Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!